Capítulo 34 do livro Vinha de Luz, não basta ver. E logo viu e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas 18:43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Então ele fala da confiança, né? Se confiar. Vamos lá fazer a nossa prece inicial. Deus, Pai misericordioso, Senhor Jesus, Mestre de luz, bons guias da espiritualidade, amigos que nos acompanham nesse momento, orientadores do trabalho, nos dê um amparo, a proteção necessária para o estudo desse Evangelho e que nós possamos, assim como o Exórdio falou, seguir nas pegadas de Jesus, com que utilizemos tudo que lemos e ouvimos como para ser verdadeiros exemplos do fiel discípulo de Jesus, que é esse que o mundo está pedindo nesse momento, né? Que possamos ser um pouco de luz na vida de alguém, uma centelhinha de esperança na vida dos que nos procuram. Assim seja. Capítulo 6, item 8. Advento do Espírito de Verdade, 4. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, que é a abnegação e o devotamento, né? Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. É uma mensagem curtinha, mas é uma mensagem bem rica, né? Primeiro que é do Espírito de Verdade, aí a gente já, né? Já lê com mais atenção.
E aí ele coloca aqui, a primeira coisa que me chama a atenção, que essa questão, logo na primeira fase, para mim chama a atenção, que casa muito com o exórdio, essa questão, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem, né? E por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola, né? Casa bem com o exórdio, né? Que a gente viu que as pessoas pedem, recebem, mas nem todos entendem, né? Eu vi bem isso. E aí ele fala aqui em duas palavras principais, que é a questão da abnegação e do devotamento, como caminho para a redenção, porque são a partir delas que vem a caridade, né? Porque com devotamento e abnegação, a gente, quando a devotamento e a abnegação, a gente consegue passar pelas dificuldades melhor, né? Que aí você pede, você até alcança. Ele citou o cego, né? Que o cego voltou a ver, mas e seguiu a ele, para todos seguir como o cego, porque os outros até alcançam a cura, mas não alcançam a cura completa, porque ou não confia verdadeiramente no Cristo, né? No que vem depois. Que é justamente essa questão do devotamento e da abnegação, né? É você crer na providência divina, né? Por mais sofrimento que a gente esteja passando, tem uma razão de ser que muitas vezes a gente não consegue enxergar, mas tem um objetivo, né? Tem um para quê, né? E essa questão eu achei forte do devotamento e da abnegação para tomar como regra de conduta, né? Para tudo. Sempre, porque a abnegação é você aceitar, não é a acomodação, né? São duas coisas diferentes. A abnegação, ela faz com que você aceite a dificuldade, procure uma forma de melhorar, mas sem a revolta, né? Como ele cita aqui embaixo. Eu vou achar aqui onde ele fala isso, que dará repouso ao espírito e resignação, porque você passa pela dificuldade, mas você não se revolta, não tem aquele sentimento de revolta. E o devotamento, que é porque você se mantém ativo no bem, né, digamos assim. Você se mantém no esforço de se manter no bem, porque você está devotado àquela missão. Porque elas, era essa que eu estava procurando, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. É como se, a caridade e a humildade são as virtudes que a gente tem que alcançar, né? E o meio de chegar na caridade e na humildade, ou seja, as ações, é o devotamento e a abnegação, né? O meio prático de fazer com que a caridade e a humildade se tornem umas virtudes nossas, né? É como o jogo da Poliana, né? Aquele livro Poliana, que ela tá sempre jogando o jogo do contente, né? Até nas situações mais adversas, ela arranja um negocinho que ajuda. Que ela... Exatamente. Nem que seja assim, eu penso até às vezes com alguém que a gente... Não digo inimigo, porque a gente tem grandes inimigos, né? Mas uma pessoa que a gente não gosta tanto assim, mas até aquela pessoa tem um lado bom, né? Se a gente focar no lado bom daquela pessoa e esquecer os problemas que a gente tem com ela, facilita, né? Não é assim milagre, né? Mas facilita. A hora que você traz, que é isso que a doutrina espírita nos ensina, né? A trazer a responsabilidade para o nosso colo. A gente para de apontar, por mais que os outros sejam corresponsáveis também, né? Se a pessoa está na situação ruim, pode ser que tenha um outro junto com você ali, mas você tem que saber sair, né? Tem que se rebolar para sair daquilo ali. Porque às vezes a atitude que você tem que ter para sair de uma situação ruim, ou enfim, é uma coisa que é desconfortável, né? Desagradável. É um movimento que é ruim de ser feito, né? Mas ele precisa ser feito. É aquele negócio, bota a faca nos dentes e vai, né?
E aí ele finaliza aqui, essa frase do final dele eu também achei bem... Que o coração... Não, ela começa aqui mais em cima. O sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Porque quando a gente está com o dever cumprido, a gente dorme melhor, né? A gente não fica pesado. Porque é um sentimento de tranquilidade, né? E aí o coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Porque quanto mais profundamente golpeado é o espírito, mais o espírito fica forte, né? Mais resistência a gente ganha. Na verdade é um convite, né? Essa mensagem. Porque quanto mais importância a gente dá, pelo menos eu interpretei assim, né? Quanto mais importância a gente dá às coisas do espírito, menos o corpo sente, né? Porque a gente entende que tudo é passageiro, que até as coisas ruins passam, as boas também, né? Isso a gente sabendo levar, né? Os golpes, sabendo aprender com eles. Mas eu acho que é isso também, porque quando ele fala assim, por isso que o corpo tanto menos forte se sente, eu acho que é nesse sentido da gente se sentir menos fortemente os abalos físicos. Eu acho que é isso realmente. Quanto mais profundamente golpeado é o espírito, então mais a gente se fortalece espiritualmente, menos forte a gente sente essas influências da matéria. Eu concordo com você também, que você falou, né?